Vocês preferem ter o botão de pause na vida ou ter um botão de volta? Acho que eu prefiro. Mais pausado que tá, não dá. O quê? Mais pausado que tá, não dá. Verdade. Realmente, esse momento a gente tá bem pausado de tudo, já Mas recebi apesar muita de que pausa. voltar para este momento de novo também. Ai, não, eu queria voltar para momentos melhores. Não, Bem jura, eu difícil. preferia pausar, porque voltar, já viveu, né? Já foi. A gente Mas aí, constrói futuros melhores, constrói tô momentos assistindo melhores. Dark, né? Então quero aqui, ó, mudar o passado, presente. Mentira. Mas acho que eu Não preferiria quero mudar voltar. nada, mas se eu ficar parado, mais parada do que já tá, não vai não, gente. Não dá. Ah, dá sim. Pra voltar e viver tudo de novo. Não fala Não muito que a fala gente isso e só tem segue. 3 pragas do Egito chegando, ainda faltam algumas. Já passaram algumas, calma, que tem mais chegando. Deixa eu chegar. Putz. Deixa eu chegar. Depois fala pra gente o que vocês ouvintes preferem também. Vocês Dreamcasters, desculpa. O que vocês Dreamcasters preferem, Vocês ouvintes, do nada a gente é uma rádio. né? Rádio Dreamate. Tô tentando pensar, tipo, uma frequência megahertz, mas enfim. Oi, gente, tudo bem? Hello. Oi, gente, Como bem-vindos de vocês volta. estão? Espero que bem, se cuidando. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Gustavo. Sou a Débora. E aí a gente veio com um episódio especial polêmico nesse dia de hoje para vocês. A gente chega aqui já polemizando. O que a gente vai falar hoje, então? A gente vai falar do famosíssimo parque que tem em Orlando, que parque, enfim, eu já tô... Qual deles, né? Exato. Vai falar. Tem bastante opção de parque famoso. A gente vai falar... Então, a gente vai falar do famoso SeaWorld, né? Sim. Polêmico ou não, muitas pessoas adoram, algumas pessoas não. Mas Sim. a gente vai falar um pouco da experiência dele, das atrações e tirar uma conclusão final. Então a gente espera que vocês... Será que a gente vai entrar num consenso? Fica aí a dúvida. Eu não sei. Então acho que assim, a gente vai passar talvez os pontos negativos primeiro, depois os pontos positivos, então fica até o final para você também entender. Não ouve primeiro e fala, não vou, porque não sei, né? E se você já foi e está ouvindo isso aqui também, pode passar aqui e deixar a sua opinião, um ponto de vista sempre diferente, estamos sempre abertos a ouvir. Sim, com certeza, Isso. gente. A gente quer que, assim, de verdade, acho que para começar esse podcast, a gente não... Claro que a gente dá muito a nossa opinião aqui, mas a gente também faz isso para vocês poderem ter a opinião de vocês e formular e decidirem o que vocês querem para a viagem de vocês, ou enfim. Claro. Então a gente não é ninguém, a gente não fala oficialmente por ninguém, a gente está falando por nós mesmos, então só para vocês saberem. E não leva em consideração tudo que a gente fala, porque aquilo a experiência da gente, os nossos gostos podem ser um pouco diferentes, né? Então, Com certeza. enfim. Mas vamos começar. Por que da polêmica? Então, assim, para quem nunca ouviu falar, o SeaWorld ele é um parque que é voltado para a vida marítima. Então, ele pega um pouco da pegada aquário / zoológico e ele tem shows com animais. Então, é uma coisa bem polêmica, porque de uns tempos para cá, assim, o SeaWorld tem alguns anos de existência, ele não é um parque novo. Ele não é uma marca nova, né? Mas de uns tempos para cá, com a conscientização das pessoas, uma problemática que vem sendo falada muito é realmente a falta de espaço que os animais têm nesse lugar. Sim. Assim, só para vocês, questão comparativa, né? Eu sempre falo isso e o Gustavo fica, ai meu Deus, Fernanda, para. O estacionamento do SeaWorld, por exemplo, é muito maior que os espaços destinados aos animais, né? Então, tipo, baleia, os golfinhos, enfim, todos esses animais que precisam de espaço maiores, animais maiores, eles têm um espaço menor que o tamanho do estacionamento. Sim. E o que isso gera muita polêmica, porque tem vários ativistas que sempre vão na frente com placas falando para o abuso com os animais. Não só o SeaWorld não é o único. Tem vários outros parques, né, pelos Estados Unidos. O Six Flags é um exemplo também. Não são todos os Six Flags que têm
show com animais, eles também fazem essa questão ativista. Eu já fui em Six Flags, já vi várias pessoas lutando por essa causa. Busch Gardens, sim, também. Tem um zoológico. Mas eu acho que talvez seja um pouco diferente, porque ter o zoológico, mas não tem essa coisa de pessoas interagem, ou você tira foto, ou faz um show pra você. Sim. Tipo, entretenimento, assim, nesse aspecto, né? Sim. Mas, então, isso fica... Eu, particularmente, não conheço. Exatamente por esse motivo, eu tenho essa coisa ecológica um pouco mais chata. Talvez a gente vê que o SeaWorld tenta mudar, né? Eles vêm com essa questão agora de proteção e de toda mudança. Talvez seja, eventualmente, uma mudança que eles acomodem melhor os animais. Uhum. Não, a gente não tá falando que eles maltratam, né? Que tem um maltrato de animais. Assim, pelo contrário, né? Eu acho que eles tentam, eu vejo, assim, pelos criadores e pelos treinadores dos animais, eles tentam, tipo, ser e realmente o SeaWorld, ele tá mudando a proposta do parque de uns tempos para cá, para realmente eles explicarem que o motivo deles terem esses animais, além de entretenimento, é também para educação, né? Então, reabilitação e você entender como são esses animais e qual tipo de benefícios que eles trazem para o mundo, e realmente eles falam que a gente precisa ter essa amostra para poder entender como os animais que estão lá no oceano podem contribuir e como que a gente aprende a lidar com eles, sabe? Eu particularmente, eu não sou contra isso. O que é um pouco complicado eu só sou contra essa coisa de zoológico, manter bicho fechado e tal. Então não é nada contra o SeaWorld em si, né? Mas é só essa conscientização e aquilo. Talvez, como o Gus falou, eles tentam mostrar a importância e talvez isso eventualmente mude, eles consigam um espaço maior e, enfim, mas nada impede. Como a gente falou, a gente vai começar pela polêmica para depois entrar nas coisas legais, né? Porque aquela coisa, quando mexe com animal, é que o SeaWorld acaba sempre sendo o foco de todos os debates e o maior exemplo de todos os debates por causa do nome, por causa até da logo ser mais nessa pegada de tipo mostrar a bicha e tal. Mas não é o único, não foi o primeiro, não é o único. E assim, eles também levantam muitas questões que às vezes a gente não pode esquecer, que às vezes alguns dos animais que estão lá são animais que também vieram de outro tipo de cativeiro e que é algum tipo de animal que não pode ser solto de volta ao habitat natural deles por causa do condicionamento do bicho. Então, assim, é polêmico porque fica na vista de todo mundo, mas não quer dizer que eles também não, como o Gus falou, eles não estão trabalhando por alguma coisa boa, que às vezes fica mais difícil de ver. E a gente não pesquisa tanto, então a gente não conhece. Isso. Exatamente. Então, acho que é muito, assim, vocês já estão fazendo um bom trabalho de estar ouvindo aqui o podcast com opiniões, mas também, assim, se vocês escolherem ir, por exemplo, pro lado da Fernanda e resolverem não ir, tudo bem, a gente entende a opção, mas a gente vem aqui, principalmente, a gente não quer defender ou desacatar ou ir contra, a gente está aqui realmente para explicar o que tem, para ser uma base de conhecimento e de vocês poderem decidir a partir disso se vocês vão querer ou não visitar o SeaWorld. Sim. Então, Vale lembrar que o SeaWorld também ele faz parte, né, de um grupo, ele não existe só o SeaWorld, então ele também é dono do Busch Gardens, é dono do Aquática, que é um parque aquático, só parque aquático. Tem outros parques aquáticos espalhados pelos Estados Unidos também, e o Discovery Cove, que é a parte que você nada com golfinho, enfim. Então ele tem uma rede um pouco maior, né? Não é só o SeaWorld. E por incrível que pareça, o SeaWorld é o único que tem essa fama, sendo que ele faz parte de uma rede, tipo, enorme, com vários outros parques, né? No chapéu deles. Eles têm um parque temático completamente do Sesame Street, que é um dos maiores programas infantis do mundo. A Vila Sésamo, né? A Vila Sésamo, exatamente. E, tipo, é isso, entendeu, gente? Não é um conglomerado como muitos outros, eles trabalham. E fica ao viajante escolher o que ele quer ou não. Então, acho que antes da gente começar falando das atrações, a gente pode começar falando um pouco da polêmica, né? Que foi tudo aquilo que a gente já tinha conversado. Então, que são os shows com os animais. Então, o SeaWorld atualmente ele conta com 3 shows principais, que são shows de entretenimento,
que o mais famoso deles era antigamente chamado o Show da Shamu, né, que era a baleia símbolo do parque, mas justamente por toda essa questão de conscientização e de educação marítima, ambiental, eles mudaram, e agora é um show chamado Orca Orca Encounter. Isso. Então, ele é um show voltado realmente para você entender. Eles explicam como funciona a vida das orcas, qual a importância delas pro todo aquele lugar, todo lugar não, né? Pro oceano e para nossa vida no geral, né? Então, para Até qualquer. mais. Elas fazem menos tricks, né? Menos truques agora, assim, eles é mais apresentar os animais, porque assim, só para deixar claro, a orca, que às vezes as pessoas não conhecem por esse nome, é a famosa baleia assassina, que é aquela baleia preta e branca, que todo Sim. mundo Famosa já viu Free até do Willy. próprio filme. É isso mesmo. Eu ia Eu tô falar o aqui, Free tá, Willy. gente? Eu tô. Vou Então, ficar quieta nesse episódio porque eu não entendo mais nada de ride. Aquelas parei ali no começo. voltando, enfim, é a famosa orca, né? Sim, então é uma coisa que já gera muito. Eu acho interessante porque eles falam muito da questão de, tipo, as pessoas têm muito medo da orca por toda a questão de Hollywood e como foi pensada, mas eles são, assim, a orca, sim, é o predador mais poderoso do oceano, né? Ela é conhecida por Exato. isso. Mas também tem várias coisas interessantes sobre ela, e assim, eles falam bastante sobre isso, e é o que a Dé falou, ele não é mais um show voltado para o entretenimento, as orcas não fazem mais palhaçadinhas para te fazer rir. Exato. Uhum. É Depois, interessante. sim. Depois, o outro que nós temos são os queridos e adorados por todos os públicos que visitam esse tipo de parque, que são os golfinhos, que, na minha opinião, na verdade, a maioria das pessoas que procura um parque desse nicho do SeaWorld acaba indo para procurar os golfinhos. Vale ressaltar, gente, no SeaWorld você não nada com golfinho, tá bom? Ok? Sim, É em outro por lugar. favor. Então já Exato. vamos Isso, desdramatizar essa informação agora, porque antes que você compre seu ingresso. Aí você Então, fica, ai, mas cadê os golfinhos? Não estão aqui. eles Sim. estão no parque, eles fazem uma celebração festiva que chama Dolphin Days, tá bom? Eles são uma das principais atrações do parque, mas assim, você não entra em contato com eles. O mais próximo, vocês vão estar sentados num anfiteatro, vocês vão ver a apresentação deles, os treinadores vão estar juntos, os criadores, todos e tais. Mas é mais um show, tá, gente? Não é abraço Exato. golfinho. Então ele é mais voltado para entretenimento, então você vai ver eles de longe. E, assim, é interessante, mas também entra um pouco na problemática de eles estão ali para entreter, né? É que eles falam, né, que Sim. tipo, o golfinho é um animal altamente inteligente, na verdade. Eles gostam de mostrar exatamente o quão eles realmente são inteligentes, né, gente? Exato. Uhum. E aí tem um show que é bem popular também, que é o Sea Lion High, que é The New Class, é como se fosse tipo um high school, né, uma escola de leões marinhos. Então, ele é 100% entretenimento, é super tipo engraçadinho assim para te fazer rir. E é interessante, mas também ele gira, na verdade, ele gira em torno do Clyde, que é o leão marinho, o estrelinha lá, e é engraçadinho, mas também se não é a sua, se você não gosta de show, ok, mas se você quer ver esse tipo de entretenimento, você tem essa opção também. Vamos sempre lembrar, a gente usa o nome show para ficar um pouco mais fácil falar, mas é assim, tudo tem a sua parte educacional, tudo tem a sua parte demonstrativa, tá, gente? E assim, vamos abrir um parênteses agora que a gente termina de falar de todas essas apresentações com animais, que se você vai procurar o SeaWorld mais pelo lado das atrações que o parque oferece, não sendo animais, também é uma opção que você pode fazer. Não quero ver a parte dos bichos porque isso não me faz sentir bem, mas quero conhecer o brinquedo, é um sonho meu andar naquele brinquedo que tem nesse parque específico. É só não ir, não. Olha, gente. Exato. Então, assim, além desses animais do show, eles também têm o Antártica, que é para pinguins. Então, se você quiser ver os pinguins, também tem, é muito frio, é bizarro, muito frio.
por motivos óbvios, mas você pode entrar nesse lugar e é bem legal também para você ver os pinguins. E tem o Dolphin Cove, não confundam com o Discovery Cove, mas tipo, o Dolphin Cove, ele é um lugar que dá para você, é um aquário, né, que dá para você ver os golfinhos um pouco mais de perto, então é bem legal também. Uhum. Tem alguns outros animais como as arraias, Tartarugas. né? Tartarugas e, enfim, dá para você ver esses animais também como se você realmente estivesse num aquário. É isso que eu ia falar. Tem um ladinho um pouquinho mais aquário que você vai Sim, conseguir explicar. exato. Tem um pouco da mistura. É interessante o SeaWorld porque ele tem realmente essa mistura de tudo, né? Ele tem mistura de aquário com parque temático com entretenimento com animais. Sim, Então, dá para você fugir desse lado ecológico, se você quiser, e dá para você procurar, se você quiser, tipo, saber qual é o lado educacional deles. Você tem como assistir aulas com treinadores especializados, né? Então é interessante. sim. Eu acho que isso que é interessante deles, né? De, tipo, trabalhar tudo isso. Isso é incrível. Isso é uma coisa Uma muito legal. curiosidade é que o SeaWorld acaba sendo um parque até que um tanto popular nos Estados Unidos, no sentido de, tipo, as cidades que têm, às vezes, gostam de ter field trip com as crianças, levar as crianças para fazer visitação, exatamente porque elas entram em contato com esse tipo de animais que não é do dia a dia delas, não é do cotidiano, mas que elas vão sair de lá aprendendo alguma coisa. Então, é uma coisa comum, por exemplo, às vezes você vê excursão de escola, Sim. não nos brinquedos, mas nessas partes educacionais, exatamente para uma aula para as crianças e educar as crianças americanas. Eles fazem bastante isso. Uhum. Exato. Mas acho que agora saindo um pouco dessa parte polêmica, né, de animais e aquário no geral, tem as atrações, assim, Sim. o SeaWorld, acho que, assim, na minha opinião, ele só existe hoje com todas as críticas porque as atrações, os brinquedos que eles têm São são incríveis, né? muito bons, assim. É. Isso é indiscutível, você pode ter a opinião que você tiver, mas as montanhas russas que eles têm são uma das minhas favoritas, sim. Então, eu sempre tive vontade em várias montanhas russas, eu fico chateada. Quem sabe um Exato. dia não é SeaWorld. Pois é, vamos dar uma melhorada aí em alguns pontos ou não, enfim. Vamos diminuir esse estacionamento e aumentar. Bota mais uma montanha russa. Brincadeira. Enfim. Então, assim, a minha favorita absoluta, que ganha de até alguns outros parques, é a montanha-russa Manta. A Manta, assim, é uma das mais famosas de Orlando, na verdade. Ela simula como se você estivesse fazendo um passeio por dentro não, em cima de uma raia. Então, é como se você, tipo, estivesse em cima de uma raia gigante voando. É muito, muito louco. E é muito legal porque o jeito que você vai nela, você vai deitado. Então, é uma experiência muito diferente, assim, do que você geralmente está acostumado, porque você vai deitado, olhando, assim, como eu explico? Você vai. É assim, Você você senta e. embarca, na verdade, com a barriga para baixo, não é? Isso, então, você Porque- senta normal e Ela vai mudando, né? a sua poltrona vai e você fica encarando o chão. Então você sobe o trajeto todo encarando o chão. Então você vê todo aquele trilho. Então é uma experiência muito diferente. Então, assim, eu gosto muito da Manta. Ela é bem, assim, por ela ser diferente, né? Então ela tem essa pegada de, para quem gosta de adrenalina, 100% recomendo. E ela Ela chega também. bem perto da água, né? Parece que você vai dar um mergulho, porque ela passa bem de barriga por cima da piscina. Exato, que é bem bacana também. Você não chega a se molhar, não é uma ride Não. de molhar, mas assim, você passa pela água, então é bem bacana. Sim. É uma das mais restritivas com relação à altura, não é por causa do jeito que ela prende em você, porque, tipo, ela prende até o seu tornozelo. Então, assim, se seu tornozelo é muito fino e ela não prende por motivo de segurança, seu pé pode sair, eles não vão deixar você andar no brinquedo, coisas do gênero, não? Sim, exatamente. Então eles realmente são. Acho que no geral as montanhas russas do SeaWorld tem um pouquinho de altura um pouco maior do que Maior, da né? Disney, por exemplo, mas realmente, especificamente da Manta, é uma das maiores alturas, porque você realmente precisa estar preso nessa forma diferente que a Dé falou, que para realmente você não fugir dali, né, e não sair. Exatamente. Depois da Manta, qual é a sua segunda favorita?
Eu ia falar da Kraken, que é essa que a Fê falou, que tem Ai, a sempre a quis ir na opção, Kraken. que tem a opção do óculos com realidade virtual. Então, foi assim, eu fui em ambas, dá para você escolher se você quer ir com a realidade virtual ou não. Eu fico pensando agora, nesse momento pós-quarentena, como vai funcionar isso, porque eles já eram meio que. Você perdia muito tempo na Kraken, porque eles demoravam muito tempo para higienizar todos os aparelhos de realidade virtual, né? Então, se você já jogou videogame com realidade virtual, ou se você sabe como é aquele oclão, quase como se fosse um capacete que entra em você, e eles têm, tipo, tem vários funcionários que você entra, coloca a barra de segurança, eles vão, passam um paninho, aquele pano tipo, com álcool, né, para poder limpar, higienizar e já colocam na sua cabeça. Então, eu fico imaginando nesse momento pós-corona como vai funcionar isso. Vou ser muito sincera de falar que nesse momento no site deles, olhando, não faz menção sobre a parte de realidade. Eu acho que provavelmente eles vão não. Porque muita coisa fala, né? Tá fechado, não tá funcionando, temporariamente fechado. Então, provavelmente, nesse tempo, eu acho que eles não vão liberar isso tão cedo, né? Até tudo ficar no controle. Ainda mais agora que a Flórida tá um pouquinho complicada, eu acho que eles vão segurar mais um tempo. Exato. E assim, eu acho que eles quiseram revolucionar com essa coisa da realidade virtual e realmente foi. Mas, assim, na minha opinião, 100%, eu não gosto da opção de realidade virtual. Por quê? Porque prende, primeiramente, a experiência da fila fica muito mais longa. Eu já fui em dias no SeaWorld que... O SeaWorld tende a ser um parque que é menos visitado, né? Então ele não tem filas tão grandes. Mas você vai, todas as filas dos outros montanhas-russas estão 5 minutos, 10 minutos, da Kraken tá quase 1 hora. Porque o processo de load, né, de você entrar no brinquedo e fazer tudo aquilo é muito demorado. Então você perde quase 5 minutos sentado ali, porque eles têm que limpar todos os óculos enquanto você está sentado e verificar que tá tudo certo para poder você sair. Então é um processo. Acho que 5 minutos eu exagerei, não é isso tudo, mas tipo 1 a 2 minutos que no final do dia contam muito tempo que você está ali esperando, sabe? Basicamente, todos os loads, né? Exato. E tem, assim, eu não acho que... É interessante você ir uma vez com a realidade virtual, para você ver como é, mas eu amo a montanha-russa, então eu acho que, tipo, você ter a experiência de estar na montanha-russa já é o suficiente, sabe? Você não precisa de mais nada nesse sentido, ou talvez se fosse uma montanha-russa que já fosse desenhada para ter a realidade virtual desde a criação, talvez tivesse sido um pouco melhor elaborada nessa coisa, mas... vamos lembrar que foi uma coisa adaptada, né? Exato, então foi 100% adaptado. A Kraken já existia antes e eles colocaram uma clima de realidade virtual. Então... Porque eu acho que, como ela é muito grande, você consegue ver muita coisa, né? E é isso. É revolucionária, é uma ideia super legal, só que ao mesmo tempo, não, acho que não é atração necessária, né? Que tipo, nossa, se eu não tiver esse óculos de realidade virtual, a montanha-russa não vai valer a pena. Talvez é isso. Eles pudessem criar uma atração que fosse totalmente voltada num lugar menor, num lugar talvez mais escuro, ou que não tivesse uma visão tão legal, né? Não sei. Exato. Então, porque a Kraken em si, assim, não fiquem tristes se vocês pegarem e não forem com a realidade virtual. Claro que são opções legais, mas a Kraken é muito legal. Tipo, ela é muito, tem muitos loopings e várias coisas que é bem adrenalina. Então, vai valer a pena de todo jeito. Se vocês tiverem opção e vocês tiverem curiosidade, eu recomendo que tentem para vocês terem experiência e depois vocês dizem pra gente se vocês gostaram. E depois dela vontade, tem a né, mais nova, Kraken? E depois dela, a mais nova das montanhas-russas que completam o grupo de montanha-russa é a Mako. Ela tem altas velocidades, quedas maiores, ela é uma montanha-russa mais extensa, tanto que, na verdade, o jeito que ela foi construída, ela meio que faz uma circunferência em volta do parque. Então, ela tem uma vista bem bonita. Exato. E assim, a experiência da Mako é um pouco diferente também, porque o jeito que você é preso, você não tem a barra de segurança que vai pelo seu ombro. Ele só te segura,
É muito, gente, é muito estranho. Porque ele só te prende na cintura, ele só exatamente vai ali no colo. É Então, estilo entre a croquet sua perna. da Então, isso. Se Ah, bem é o eles que que me dá são. mais agonia no planeta. exato, então você se sente muito solto. Então dá realmente aquela impressão que você, tipo, tá ali, o seu corpo tá andando o tempo inteiro e você só tá preso pela cintura, o que é uma experiência diferente para uma montanha-russa que vai super rápido e deixa ela ainda mais questão de adrenalina. Eu acho que se alguém que tem medo de montanha-russa não vá nessa primeiro, perca o seu medo, porque senão A você vai sair dali macia primeiro traumatizado. na Kraken. Exato. Ou nem na Kraken, eu acho que a macia primeiro nos parques da Disney. É isso que eu ia falar. Acho que nem no Busch Gardens, na SeaWorld e Busch Gardens não são os lugares que recomenda. Fica tranquilo, vai devagarzinho. Não. Exato, não. Se tem Não, medo, não vai. Por incrível que pareça, um roteiro muito popular das pessoas é tipo, sei lá, 5 dias, um deles vai ter SeaWorld, então assim, não vai dar muito, às vezes não dá muito tempo de amaciar em outros lugares, então faça suas escolhas sabiamente. Sim, assim, se você Então. quiser perder o medo de montanha-russa, É lá. só se joga. Vai na manta, que tipo, você, depois daquilo, você. Ou você fica traumatizado pro resto da vida, ou você espera sem medo. Só vai ver, tipo, sobrevivi, tá de boa, vamos pra próxima. É, tipo isso. Além das montanhas russas, eles têm outras atrações também, tá bom? Então, assim, eles têm um tipo Rio Bravo, que como em outros parques, como o Popeye na Island. Deu um branco aqui, calma. O Popeye no Island e o Cali River Rapids no Animal Kingdom, eles têm o Infinity Falls, que é o clássico. Que você vai em grupo, vai batendo, vai molhando, vai se divertindo, e depois tem as atrações que são mais que favorecem mais os pequenininhos, que obviamente não tem altura para andar nessas montanhas russas. Exato. Eles têm uma land do Vila Sésamo também, dentro do SeaWorld de Orlando. Então você pode conhecer os seus amiguinhos lá. E tem ali dentro daquela área que a gente falou do pinguim, tem uma ride também que chama Antarctica Empire of the Penguin, que é bem legal. Ele é como se fosse um carrinho que você tem a opção de esse carrinho girar ou não. E você passa por um cenário como se você fosse um pinguim, basicamente. Então você vê a historinha dos pinguins, é bem bonitinho, as crianças gostam. E eu acho fofo que ele. Fofo não, acho. Me aquela Fernanda. Mas eu acho muito legal que eles dão a opção de você ter a mais radical, que é que gira bastante, te deixa tom, e a opção que não gira, que é só para você ter um passeiozinho legal. Legal. Eles também têm aquele tipo de ride tipo as Teacups, que é o Big Bird Stroll and Whirl, que você controla a rotação do carrinho que você tá. Temporariamente fechado devido ao distanciamento social, tá bom, gente? Na maioria não a maioria, né? Mas pelo menos metade das atrações estão assim. Sim, a grande parte. Eles também têm um teatro 360 com as tartarugas, né? Sim. Eles têm um show com cachorrinhos também, que é fofo. Então, gosto bastante. Eles também, para não falar que na parte aquática você não pode nadar, para as crianças pequenas tem uma parte que é um cantinho que é um parquinho que as crianças podem ir com traje de banho e brincar, que não é bem piscina, mas é como se fosse chuveirinhos e canos que vazam aguinha para dar uma refrescada nas crianças. Exato. Chama Rubber Ducky Waterworks. Assim como todos os outros parques, tá bom? O SeaWorld em si também tem um sistema fura-fila que chama Quick Queue. Gus, explica um pouquinho aí pra gente. Sim, então esse sistema, ele é pago, que nem o da Universal, então ele não é um sistema gratuito como os da Disney de Fast Pass. Você tem a opção de reservar lugares nos shows, ou você pode entrar direto em algumas atrações mais populares. Então, tem valores começando por, geralmente, sei lá, $15 por pessoa. Então, é bacana também se você está interessado nessa experiência
um pouco mais exclusiva, de você ter lugares marcados e de você poder ir nas montanhas russas sem fila. Assim, na minha opinião, honestamente, é um serviço se você realmente está com um pouco mais de pressa, se você está indo em tempos mais movimentados, né? Se você está indo nas férias de julho, nas férias de dezembro, alta temporada, a gente recomenda se você está realmente querendo furar fila no geral. Mas, fora isso, as filas do SeaWorld não costumam ser muito longas. Então, por ser montanha-russa, a maior parte deles, ou show, geralmente é bem rápido, né? Então, eles fazem todo o processo de entrada em shows, muita gente entra ao mesmo tempo. Então, muito provavelmente, se você chegar num show com 15, 20 minutos antes, você vai conseguir entrar sem problema algum. E as montanhas-russas, geralmente, elas são, tirando a Kraken, né? Mas, geralmente, elas têm o processo de entrada no brinquedo, que geralmente é um pouco mais rápido. Depois disso, com relação à alimentação no parque, o SeaWorld ele segue uma linha um tanto quanto parecido com a Universal, que eles oferecem uma opção que você compra um plano de refeição para o dia inteiro. Sim. Paga uma taxa, um valor de aproximadamente $40 produto, 20 para criança, em que você recebe o direito de receber uma comida, um acompanhamento e uma sobremesa, uma bebida. E depois você também tem, o diferencial deles é que você tem a opção de adquirir o jantar com as orcas, que você paga um pacote para sentar em uma mesa diferenciada de um restaurante que tem uma vista melhor para as... Seria uma contradição enorme se fosse comer frutos do mar, né? Então, assim, eu já fui nessa experiência. Ele na verdade, no mesmo lugar que acontece o show das orcas. De novo, realmente, assim, eu fui convidado na época, é uma coisa que eu acredito que eu não faria novamente, mas é interessante porque o jantar, ele é com os treinadores. Então, os treinadores vêm e explicam um pouco mais sobre toda a educação todo o treinamento, né, que eles dão para as orcas, como funciona, como eles fazem parte de conscientização. E aí no final eles chamam algumas orcas para fazer alguns truques muito rápido, não é um show em si. E tudo isso enquanto você está num buffet que é assim bem servido e você pode repetir quantas vezes você quiser, que é ótimo. E você tá lá assistindo o show das orcas ao mesmo tempo. Eles gostam de falar que o jantar das orcas, o cardápio é com alimentos orgânicos, sazonais e sustentáveis ou cultivados localmente, para minimizar o impacto ambiental tanto nos animais e nos seus habitats também. Vale a pena fazer esse adendo. Sim. E além disso a gente falou, né, que para não confundir com o Discovery Cove, mas lá no SeaWorld atualmente eles têm um encontro com golfinho. Então, só a gente gosta de realmente ressaltar que são diferentes, porque no Discovery Cove você tem a opção de nadar com os golfinhos, e lá no SeaWorld você tem a opção de encontrar com os golfinhos e alimentá-los. Então, você não vai... São experiências completamente diferentes, né? Porque no Discovery Cove você tem toda a roupa de mergulho, tirar foto. Né? E no SeaWorld você vai, chega perto, pode fazer carinho, alimentar, enfim, e tem os treinadores também explicando um pouco mais sobre toda a vida deles e, enfim, toda essa questão. Eles também têm uma área de reabilitação de peixe-bois, para quem quiser conhecer. Sim, é bacana que eles têm bastante dessas áreas, assim, de reabilitação e de educação, então dá para vocês, se vocês quiserem ir para essa parte, assim. Sim. Eles têm como que chama? Um berçário de golfinhos também. Sim, bem fofo. Bacana. Eu acho que, assim, no geral é isso, né? Vocês tinham mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que no final, assim, se você só for colocar na balança, não é tão ruim assim, né? Se você for ver todas as críticas, ok, tem todo esse lado ecológico, mas também o trabalho que eles fazem é super legal. Sim. Eles têm, no site deles, se vocês gostam de fuçar, eles têm bastante, assim, por exemplo, se você entra nas coisas que falam sobre a Mako, por exemplo, você vai descobrir que ao criar a Mako, eles fecharam uma parceria que chama
com um pesquisador famoso sobre as stingrays, né? Que são as arraias. Uhum. E ele tem um projeto em parceria que eles trazem informação e educação, e parte do investimento vai para isso, para essa pessoa fazer pesquisa. E eles têm trabalhado, é aquilo que a gente falou, eles têm trabalhado bastante para tentar mostrar um pouco mais do quanto, na verdade, eles gostam disso, eles querem conscientizar e ajudar a cuidar e conservar também. Sim. Não é... Eu acho que, assim, é uma coisa que eles estão aprendendo com as críticas, então eles não... A gente pode dar meio que esse mini mérito a eles, que não é como se eles tivessem sido hipócritas e só ignorados, sabe? De tipo, a gente não liga Sim. pro que vocês têm a dizer. Eles realmente estão preocupados. Claro, tem toda a questão de marketing envolvida, enfim, a gente não é A visitação e todo, tudo, né? Tipo, o todo dinheiro, tem tudo, né? claro, mas eles realmente estão se esforçando em demonstrar que não é só a gente só tá aqui usando esses animais para entretenimento e para você dar uma risada. Não, a gente está aqui também para mostrar esse outro lado e educar, e tem todos esses programas mais voltados para isso. Sim. Sim, sim. E daí, com isso, depois de ouvir esse podcast, você vai poder tomar uma decisão mais informada. Tira a sua conclusão. Exato. Se a gente mudou a sua opinião ou se a gente ajudou a formular a sua opinião, comenta com a gente gosta de ouvir de vocês. Exato. Sim. E só um mini adendo, só para vocês ficarem cientes também, o SeaWorld, ele tem... O horário deles é um pouco mais reduzido comparado aos outros parques. Então, por ser um parque com animais, ele fecha mais cedo do que os outros. Então, a maior parte dos dias ele abre às 10 da manhã e ele fecha às 6 da noite. Então, ainda assim, ele não é um parque de meio de dia, eu acho que tem bastante coisa para fazer. Sim. Mas talvez ao dá mesmo para sair tempo... um jantarzinho diferente depois dele, por exemplo. Exato, então dá para você recuperar as energias e fazer outros planos e jantar em algum lugar, ir para Disney Springs, ir para City Walk. Até porque ele é o parque mais próximo da International Drive, assim, dessa parte fora de parques. Fora de parques, ele é mais num centro que tem mais coisas que você vai conseguir mais ver. Assim, você consegue ir numa loja, num restaurante. Sim, dá para ir em vários outros centros. Exato, acho que só para vocês terem isso em mente e não esperarem que vocês vão sair às 10 da noite de lá e que você... Enfim. Uhum. Não tem queima de fogos. E acho que é isso então, né, gente? Exato. A gente agradece que vocês tenham ouvido até aqui. Uhum. Aquele clássico. Segue a gente no Instagram, @DreamMateBrasil. A gente tem blog também. dreammate.com/blog, e o Facebook é Dreammate Brasil também. Exato, gente. E a gente se vê no próximo, então. Até a próxima. Beijos. Beijo.